Bom dia, amados. Para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus e continuar nossas meditações que temos feito a partir do estudo desse Evangelho. Hoje vamos para o capítulo 8. Quero convidar você a ler comigo o versículo de número 14 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de número 14 até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste que estava de cama com febre, e tocou-lhe a mão. A febre a deixou, e ela se levantou e o servia. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este culto. Nesse momento pedimos que a Tua palavra seja dita com graça, com sabedoria e poder, para transformar nossa vida e o nosso coração, para que possamos ser edificados, transformados em pessoas segundo a Tua imagem e semelhança. E assim possamos contemplar todas as Tuas promessas, toda a riqueza do Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Durante o nosso estudo do Evangelho de Mateus, nós já aprendemos que nesse Evangelho nós temos 5 grandes discursos de Jesus. O Sermão da Montanha, depois nós vamos ter a chamada, a comissão, empoderamento dos discípulos, depois as parábolas do reino, a natureza do reino e o grande sermão escatológico. E entre cada um desses discursos, Mateus ele vai relacionar uma série de eventos, e esses eventos ele vai procurar relacionar, fazer uma alusão a alguma profecia do Antigo Testamento. Por que ele fazia isso? Porque ele estava escrevendo para judeus, e ele queria mostrar pelas Escrituras que Cristo, que Jesus, era o Messias prometido, era aquele que devia vir para cumprir todas as profecias. Então nós estudamos aqui essa primeira sessão de eventos. Nós vimos a cura de um leproso, nós vimos a cura do servo de um centurião, e aqui Mateus vai relacionar mais uma série de curas. Ele vai falar da cura da sogra de Pedro, ele vai falar da expulsão de demônios, onde Jesus vai expulsar várias pessoas endemoniadas, e vai mostrar que Jesus curou todos os enfermos que foram trazidos até ele. E o que isso ensina para nós? Como Mateus vai relacionar essas curas, a expulsão de demônios, a cura de todas as enfermidades, ao cumprimento da profecia de Isaías 53:4, e a partir daí mostrar que Jesus é o Messias prometido da parte de Deus para o seu povo, para tirar a iniquidade do mundo. Tem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, para mostrar como Mateus está relacionando a profecia de Isaías com a vida, obra e ministério de Jesus. Primeira coisa, para que essa profecia se cumprisse e Jesus tirasse do mundo todas as enfermidades, curasse os enfermos, expulsasse demônios, a primeira coisa que Jesus tinha que fazer era retirar de nós as maldições. E aqui parece uma coisa diferente do nosso mundo, porque quando falamos de maldições, nós estamos falando de uma coisa que não é muito prática, não é usual. Hoje nós não usamos a palavra maldição para nada na nossa vida. Mas no mundo bíblico, por causa das traduções, essa palavra é usada diversas vezes. Mas o jeito que ela é falada não tem o mesmo significado que nós encontramos nos dicionários, nos verbetes em português, e até comentários bíblicos têm dificuldade em traduzir essa palavra, porque ela foi dita dentro de um contexto específico. A palavra maldição, ela tem 2 significados, e eu quero compartilhar todos 2 com os irmãos para que a gente possa compreender como ela se relaciona com essa profecia. O que significa uma maldição? Primeiro, ela significa uma sentença, ela significa algo que é imposto a alguém. Vamos começar lá em Gênesis capítulo 3? Eu quero ver 2 exemplos com os irmãos, para que os irmãos aprendam o que significa essa palavra. Gênesis capítulo 3, verso 17 e 18, vai dizer assim,
Ao homem disse, quem disse? Deus, porque destes ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas comerás dela todos os seus dias. Ela produzirá espinhos, cardos, abrolhos, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Deus profere a palavra maldito, eu vou traduzir para você. Eu vou trazer agora uma sentença, um juízo, devido ao seu pecado, devido à sua queda. Que juízo é esse? Ele vai impor a Adão e a sua descendência fadiga no seu sustento. Ou seja, quando eu tiro o sustento da terra, isso não era para trazer dores. Fadiga no original significa dores. É por isso que hoje temos problemas do trabalho, temos dificuldade, porque o trabalho em si, ele é imposto ao homem como uma sentença divina. E essas dores provocadas é por causa da queda do nosso pai Adão. Além disso, o que Deus sentenciou à terra? O que ele impôs? Que a terra produzisse cardos e abrolhos. O que é cardos? É aquela vegetação de lugares secos, arenosos, pedregosos. Ou seja, a terra produziria locais com deserto. Abrolhos eram lugares espinhosos, são plantas que machucam, são plantas que trazem espinhos, que ferem. Então, tudo isso a terra passou a produzir. E, principalmente, tu és pó e ao pó tornarás. Foi imposto aqui uma sentença chamada morte. A morte entra no mundo e passa a fazer parte da nossa história. O que isso me ensina? A morte é uma maldição, é uma consequência da queda. Ela foi imposta ao homem por causa da sua desobediência a Deus. Deus deu um mandamento, ele foi contra o mandamento e caiu sobre ele uma sentença divina que no palavreado antigo, dos tempos bíblicos, era chamado de maldição. Mais um exemplo. Vira sua Bíblia aí, no capítulo 4, vamos ler o verso 10 até o verso 12. Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és, desde a terra, que abriu a boca para receber das mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não dará mais a sua força, fugitivo e errante serás sobre a terra. Eu li para vocês uma passagem que fala do primeiro homicídio da humanidade. Ou seja, por causa de um culto, por causa de um sacrifício oferecido por Abel e Caim, Caim se levanta contra seu irmão e o mata. Depois que Caim mata Abel, Deus vai proferir sobre ele uma maldição, um juízo, uma sentença. O que Deus impôs sobre Caim? Tu serás errante sobre a terra não dará a sua força. Sabe o que significa? Caim era lavrador, Abel, pastor de ovelhas. Então Caim plantava e colhia. Ou seja, ele plantava e dali tirava o seu alimento. A terra dar a sua força significa que ele ia tirar dali o seu alimento para sobreviver. A partir desse momento, a partir desse juízo de Deus, dessa sentença, ou no vocabulário bíblico, dessa maldição, ele ia plantar e não ia colher mais nada. O que vai acontecer aqui? Vai ser criado o povo nômade. O que é um nômade? É aquele que não tem trabalho, não consegue produzir nada, ele planta e a terra não dá. Então ele precisa ir de um lugar para outro à procura de alimento. Ele precisa de um lugar para outro à procura de pastagem. Ele precisa ir de um lugar para o outro à procura de vida. É como se você fosse um vendedor hoje e dissesse para você, você nunca mais vai vender nada. Você nunca mais vai poder ter o seu fruto do trabalho, você vai ter que viver da venda de outro. É por isso que na descendência de Caim, não tem mais nenhum lavrador, não tem mais nenhum homem da terra. Um vai ser pai dos que tocam harpa, dos que tocam flauta. Tubal-Caim, mestre em objetos cortantes, em ferro, porque eles precisam andar errantes pela terra para dali tirar o seu alimento. Então a palavra maldição, o primeiro significado bíblico dela é uma sentença imposta por causa de determinada atitude. Qual é o segundo significado da palavra maldição? Anátema. Anátema é grego, então quando eu falo que maldição significa uma anátema, eu não disse nada.
Quando você lê lá em Gálatas, quando Paulo disse assim: se alguém vos pregar um outro evangelho, que seja diferente desse que eu estou ensinando, seja anátema. Ou seja, o autor bíblico ele não traduziu, ele falou grego. O que é um anátema? Anátema era alguma coisa que deveria morrer. Anátema era alguma pessoa, objeto, animal, consagrada a uma divindade. Mas normalmente era chamado de anátema a vítima do sacrifício. Então, quando eu tinha uma vítima de um sacrifício que não podia ser resgatada ou redimida, eu chamava de anátema. Então, uma maldição é aquilo que está destinado à morte ou à destruição. Se eu destinei alguma coisa, um objeto, como anátema, significa que eu vou pôr fogo naquilo, eu vou destruir aquilo. E se eu coloquei pessoa ou animal como anátema, significa que aquela pessoa ou animal irá morrer diante daquela divindade. Quando uma virgem era sacrificada nos cultos de religiões pagãs, aquela virgem era uma anátema. Quando um animal era sacrificado ao Senhor em Israel, aquele animal era uma anátema. Aí eu queria ver 2 textos com os irmãos, 2 exemplos. Vai lá em Levítico 27 e 28. Levítico capítulo 27, verso 28. Todavia, nada do que alguém dedicar ao Senhor, de tudo que possuir, seja homem, seja animal, ou do campo de sua possessão, poderá se vender nem resgatar. Toda coisa será consagrada, será santíssima ao Senhor. Então, tudo que foi consagrado é anátema, não pode mais ser retirado, eu não posso mover. Ana, quando entregou Samuel, ele virou um anátema, ele não podia mais voltar para casa. Ana que tinha que ir visitá-lo. Um animal consagrado ao Senhor para morrer no sacrifício era um anátema. Outro exemplo, Josué capítulo 6, versículo 17 e 18. Diz assim, porém, a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tomando-as, vos condenando, não tomeis alguma coisa, e não façais maldito o arraial de Israel e o português. Traduzindo aqui, não fazer maldito o arraial de Israel. Jericó estava condenada. Israel ia tomar essa cidade, e Deus deu uma ordem a Josué: tudo que está nela queime, ou seja, tudo que está nela seja destruído. A partir daquele momento, Jericó se tornou anátema. E Josué estava mostrando ao povo, dizendo: olha, não peguem nada, porque tudo está destinado à destruição, tudo é maldito. Por ser maldito, vocês não podem pegar e levar para Israel, porque senão eu vou contaminar o arraial e vou trazer maldição, eu vou trazer juízo, eu vou trazer sentença sobre o arraial do povo de Deus. Entenderam? Último exemplo, em Deuteronômio, Deus relaciona a palavra anátema, abominação e maldição. Então, quando você lê nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, como alguma coisa é abominável ao Senhor, aquilo ali é anátema, aquilo ali é maldição. Uma coisa abominável significa o quê? Que aquilo ali é tão detestável aos olhos de Deus, que Deus determinou para a destruição. Então, uma coisa abominável, anátema ou maldita, tem o mesmo significado. Pesa sobre ela uma destruição que precisa acontecer. Deu para compreender? Então, a primeira coisa que Jesus precisa fazer para retirar de nós as enfermidades e cumprir a profecia é retirar de nós essa maldição. Agora, como é que essa maldição se relaciona com a profecia de Isaías e com a cura das enfermidades? Isso se deve ao pacto mosaico. Deus fez vários pactos nas Escrituras, fez um pacto com Noé, fez um pacto com Abraão, mas o pacto mosaico e o pacto que ele fez com Jesus são os 2 pactos que vão determinar a maneira como ele se relaciona com o seu povo. E quando ele fez um pacto com Israel, ele fez um pacto que ele relacionou bênção e maldições. Se você abrir sua Bíblia, volta um pouquinho aí, Deuteronômio 27 e 28, nos capítulos.
Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28. Você vai encontrar ali 2 capítulos. Esses capítulos vão falar de bênção, esses capítulos vão falar de maldição. Maldição não é uma sentença, bênção é o quê? É o galardão da obediência. Então, na lei, no pacto mosaico, ele estabelece um galardão pela obediência ao pacto e estabelece uma maldição para aqueles que quebram a lei, para aqueles que desobedecem a sua palavra. E essas maldições, elas vão acabar caindo sobre o povo de Deus, porque eles desobedeceram a lei e os seus mandamentos. Só traduzindo alguns textos para vocês. Deuteronômio 27, 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura e de fundição. Abominável ao Senhor, obra de artífice, e que puser em lugar de culto. Traduzindo, condenado, anátema, é o homem, ou seja, destinado à morte e à destruição, aquele que faz imagem de escultura. É isso que a Bíblia está dizendo. Versículo 16, maldito aquele que desprezar seu pai e sua mãe. Ou seja, condenado está aquele que pegar o seu pai e a sua mãe e o desprezar. No mundo bíblico não tinha INSS. No mundo bíblico não tinha aposentadoria, os pais cuidavam dos filhos, depois perdiam as forças e enfraqueciam. Os filhos herdavam as propriedades do pai, trabalhavam e aí sustentavam o pai. Os filhos eram o INSS dos pais. Aquele filho que desprezasse o pai e não cuidasse dos pais, ele estava destinado ao quê? Destruição. Ele era abominável, ele era anátema. Isso significa os anátemas. E as bênçãos? O prêmio pelo galardão. Baseado nesses anátemas, nessas maldições que foram proferidas aqui, vai acontecer o estatuto da enfermidade. Olha o que ele diz no versículo 22 do capítulo 28. O Senhor te ferirá com tísica e com febre, com inflamação, com calor ardente, com a secura, com certamente a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Jesus curou a sogra de Pedro de quê? Febre. Tísica, calor ardente, toca nela para que remova a enfermidade. E isso acontecia por quê? Porque no olhar hebraico, no olhar judeu, essas enfermidades aconteciam por quebra da lei, como se fossem maldições, porque as bênçãos perseguia quem as praticava, obedecia, e as maldições perseguiam quem as desobedecia. Olha o versículo 61. O Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Então havia maldições impostas para aqueles que desobedeciam a lei. Então o que Jesus tinha que fazer para cumprir a profecia? Retirar nossas maldições. E pelo estatuto bíblico, pelo estatuto do pacto, ninguém pode retirar a maldição se estiver com uma dívida. A dívida tem que ser paga. Então Jesus, ele vem, ele se veste de ser humano, ele toma a nossa forma para poder cumprir toda a lei, para poder viver sem pecado, para poder viver de forma pura. E então, ir para a cruz, fazendo-se maldito em nosso lugar e assim tomando as maldições que estavam sobre o seu povo. Então, todo aquele que está em Cristo, ele está livre dessas maldições, e a profecia de Isaías se cumpre. Ele toma sobre si as nossas maldições. Paulo ensina isso lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele diz, ele se fez maldição, nos livrando da maldição da lei. Então, para que houvesse cura, para que o povo dele fosse liberto, para que o povo dele fosse curado, as maldições tinham que ser removidas. E Jesus faz isso ao ir para a cruz, sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para poder tirar de nós as maldições que a lei impunha sobre aqueles que a desobedeciam. Tiago chega a dizer que se você falhou em um mandamento, você se torna culpado de todos. Portanto, sem Cristo, não há como tirar essas maldições. Por isso que dentro do Evangelho, quem não tem a Cristo está condenado. Porque não há como remover as sentenças que são impostas para aqueles que vivem desobedecendo a lei de Deus. Precisamos estar em Cristo para que essas maldições sejam removidas. Segunda coisa,
Primeiro Jesus tem que tirar as maldições. E depois, pastor? Mateus ele vai relacionar isso com a expulsão de demônios. Diz o texto que Jesus expulsou todos os que estavam endemoniados e de espíritos malignos. E o ministério de Jesus na terra, grande parte dele, o que vai acontecer desse capítulo em diante, vai ser libertar o povo de demônios, vai ser libertar o povo de espíritos malignos. Agora, como é que essas coisas de espírito maligno, como é que isso se relaciona com a profecia de Isaías? Como é que isso vai acontecer? Bom, existe um viés, um atravessamento entre os espíritos malignos e a questão das maldições. Para você entender isso, eu vou começar lá em Gênesis capítulo 9. Vou ler para vocês uma maldição de Noé para Canaã. Diz assim, ó, despertado do seu sono, Noé disse a Canaã, seja maldito, servo dos servos dos seus irmãos. E disse, bendito seja o Deus de Sem, seja-lhe Canaã servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas suas tendas, seja Canaã por servo. Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e depois ele vai falecer. O que aconteceu aqui? Cão, que era o pai de Canaã, viu a nudez do pai. Isso naquela época, naquela cultura, foi algo gravíssimo. Então, quando Noé acordou do seu sonho, porque ele tinha se embebedado com vinho, ele vai proferir uma maldição ao neto de Cão. Nós não sabemos como, quando, onde essas maldições se cumpriram, nem em que momento histórico. A Bíblia não nos dá essa narrativa para mostrar como elas se cumpriram. Mas no desenvolver da história humana, nós vamos ver que os homens vão tentar impor maldições sobre o seu semelhante. Ou seja, eles vão condenar, eles vão proferir juízos, sentenças sobre o seu próximo. Eles vão proferir anátemas. Só que eles vão perceber que o homem caído proferir um anátema, não acontece nada. Eu posso proferir o anátema que eu quiser e você não vai nem saber que eu existo. Agora, isso incomodava o ser humano. O que o ser humano foi fazer para que essas maldições começassem a ter força sobre o seu semelhante, sobre o seu próximo? Ele vai começar a se envolver com feitiçaria, ele vai começar a se envolver com bruxaria, ele vai começar a se envolver com magia, ele vai começar a se envolver com necromancia, e aí ele vai começar a entrar em contato com o mundo espiritual que ele desconhece. E ele vai começar a entrar em contato com forças, seres que ele não sabe o nome, mas que vão se apresentar para esse ser humano como se fosse um Deus. A Bíblia, quando fala Deus em letras minúsculas, normalmente está se referindo a esse tipo de seres. E através desse contato com o ser humano, essas forças vão começar a dar poder nas maldições humanas. Você já reparou como um feiticeiro nos tempos antigos é temido? Já reparou como um sacerdote é temido? Porque eles são pessoas que detêm um poder. Que poder é esse? De amaldiçoar e abençoar. Baseado em quê? No controle dessas forças espirituais. É nesse segmento histórico que vai surgir todas as religiões do mundo, fora o cristianismo. E por essa troca, esses poderes espirituais, eles vão exigir do homem um serviço. Serviço em grego chama-se liturgia, traduzindo é adoração. E vão dar ao homem o poder que ele quer, de amaldiçoar pessoas. O homem, por causa dessa troca, ele perde a terra e a eternidade com Deus. E ganha o poder de amaldiçoar pessoas. É assim que começa toda a interação do homem com o mundo espiritual. E você quer saber onde tem mundo espiritual? Veja onde tem idolatria. Tem idolatria? Tem feitiçaria? Ali tem interação do homem com esse mundo espiritual. Quando chega o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Então ele parte da cultura grega. Ele pega um pouco da cultura grega para nomear esse mundo espiritual. E ele vai começar a chamar de daimon. Daimon
é como os gregos vão chamar essas forças sobre-humanas, esses deuses com letras minúsculas. E daimônia é o diminutivo de daimon. Significa a mesma coisa. O que é um daimônio? É uma força sobrenatural, é um Deus com letra minúscula. E como é que os gregos viam isso? Como é que era a cosmovisão grega? Eles pensavam o seguinte: da Terra à Lua, tudo é preenchido com ar. Seria o que nós hoje chamamos de atmosfera. Na metade, ou seja, aqui está a Lua, aqui está a Terra, na metade para cima, esse ar vai se chamar éter, é um ar puro. Da metade para baixo, esse ar vai se chamar aer, é um ar impuro. E toda a região do aer está cheia de demônios, está cheia de daimons. Da onde vinham esses daimons? Para os gregos, esses daimons eram o espírito de pessoas que morriam e depois se tornavam servas de Zeus e faziam mediação entre os deuses gregos e os homens. E como eles vigiavam os homens, a mando de Zeus, ele castigava uns e galardoavam outros. Daimon e deuses, tecnicamente, em essência, não têm a menor diferença para os gregos. E esses espíritos que atormentavam o homem, eles se manifestavam através de quê? Catástrofes naturais. Se eles vissem uma tsunami, um vulcão entrando em erupção, tudo isso eles atribuíam aos daimons. Eles colocavam loucura nos homens. Então, se tinha alguém louco, era um daimon. E eles colocavam enfermidade nos homens, porque era através deles que se operavam as enfermidades. E como é que eles viam esse daimon? Eles chamavam esses daimons, sabe de quê? Fantasma. Você lembra quando Jesus andou sobre o mar? E os discípulos, quando viram aquilo, começaram a gritar: é um fantasma! Lembram? Já leram isso no Novo Testamento? Fantasma não está traduzido. Se você for lá no grego, está fantasma. Por que está fantasma? Porque fantasma era o meio, era o modo, era a palavra usada para designar os daimons que apareciam durante a noite para assombrar pessoas. Isso é um fantasma. Isso é um daimon. E isso vivia no mundo grego. E é nessa cultura que o evangelho vai ser pregado, vai ser ensinado. E aí Jesus, como parte do seu ministério, ele vai precisar expulsar essas forças para que a profecia se cumpra. Para que ele expulsasse essas coisas, primeiro, as escrituras vão ter que revelar quem são esses daimons. Vai ter que ensinar para o seu povo quem são esses daimons, esses daimônios que estão ali. Para os gregos, colocando loucura, provocando catástrofes naturais, colocando enfermidades. E o que as escrituras falam sobre eles? Primeiro, as escrituras já o revelavam com outro nome desde o Antigo Testamento. Vai lá em Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 17, versículo de número 7. Diz assim, ó: nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios, aos quais se prostituem. Isto lhe será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Na minha Bíblia aqui já está demônio. Eu não sei como é que está traduzido na sua. Pode ser que estejam falsos deuses. Mas lá no hebraico, a palavra original lá, sabe o que ele quer dizer? Sátiro. Você sabe o que é um sátiro? Vocês viram as crônicas de Nárnia? Lá tinha um fauno. Fauno para os romanos, sátiro para os gregos e setirim. Lá em Canaã são as mesmas coisas. Então lá em Canaã, 1500 anos antes, já tinha lá um sátiro, um fauno, sendo cultuado. 500 anos depois, esse sátiro, esse fauno, aparece lá para os gregos, sob o nome de sátiro. É aquela pessoa que tem daqui para baixo, é uma cabra daqui para frente, é um ser humano, tem chifres de cabra, aquele barba. Isso é um daimon. Já estava lá em Canaã. Entenderam? Então essas forças espirituais que começam a aparecer são nomeadas de diferentes formas nas diferentes culturas, mas representam
o mesmo exército do maligno. É isso que o Evangelho vai ensinar. E Jesus, ele vai expulsar tudo isso. Salmo 106, vai lá no Salmo 106, versículo de número 37. Salmo 106, versículo 37, diz assim, ó: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Sabe qual era o demônio principal que sacrificava filhos lá? Moloque. Sabe como é que era o nome da criança dedicada a Moloque? Moleque. Estava lá em Canaã. Esteve depois entre os gregos. E esteve entre os romanos. E aonde tem operação de daimons, eles tentam fazer sacrifício até de crianças e seres humanos. Salmo 96, para a gente passar dessa parte. O Salmo 96, no versículo 5, eu vou ler a tradução da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É quando pegou o hebraico e traduziu para o grego. Na Septuaginta diz assim: todos os deuses dos povos não passam de demônios. Como é que está na nossa versão? Talvez você, no lugar de demônio, tem deuses com letra minúscula. Não é isso? Ídolos, tá? Ídolos. Porque isso se confunde. Mas no original, quando você passa de um idioma para o outro, ele está se referindo a seres desse mundo espiritual, que são falsos deuses, mas que representam a exigência de serviço, sacrifício, para entregar um falso poder. E em troca, o homem perdeu a terra e a eternidade. Agora, o que são esses daimons? Vai lá em Mateus 12. Mateus capítulo 12, verso 22. Olha o que Jesus vai dizer aos fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego, mudo, e ele o curou, de tal forma que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si acabará por si mesmo. E toda cidade ou casa dividida em si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido em si mesmo, como poderá subsistir o seu reino? Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus. 3 citações aqui: Satanás, Beelzebu e demônios. Jesus ensina o quê? Esses 3 seres fazem parte de um único reino. E Jesus precisava expulsá-los para cumprir a profecia. E é isso que Jesus vai fazer durante seu ministério. Expulsar os daimons, expulsar Beelzebu e Satanás, para que o seu reino se plante na terra, para que a profecia se cumpra e as pessoas possam ser curadas. O Evangelho ensina que os daimons colocam doenças nos homens. Então, como é que eu vou tomar as doenças, se os daimons estão ali oferecendo e enfermando os homens? Olha o que ele diz no capítulo 9, no versículo 32. Enquanto ele se retirava, trouxeram-lhe um endemoniado, um mudo endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mundo. As multidões se admiravam, dizendo: nunca se viu isso em Israel. Lá onde nós já lemos no capítulo 12, toda a discussão começou quando Jesus curou um cego e um mudo de um endemoniado. Lá no capítulo 17, Jesus vai curar também alguém que estava doente por causa da operação dos daimons. Então veja que o Evangelho ensina que essas forças espirituais da maldade, que fazem parte do reino de Satanás, impugem doenças aos homens. Então, se Jesus vai cumprir essa profecia, ele precisa retirar da terra
essa força espiritual do mal. Como é que ele faz isso? Vai lá em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13 em diante. Colossenses capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 13. E a vós, outros, que estavas mortos em vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos de todos os delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas nossas condenações, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do nosso meio, cravando-os na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. O que Paulo está ensinando aqui? Que para que Jesus vencesse o reino do maligno, ele precisava pagar a dívida. Que dívida era essa? No tempo romano, quando tinha um prisioneiro dentro de uma cela, era comum você colocar um escrito de dívida na porta, para que todos que passassem soubessem os crimes que ele cometeu. Como é que esse escrito de dívida era pago? Não era. Se fosse um crime que pendasse para a morte, ele era morto, crucificado. Então, nessa alusão, Paulo está dizendo assim, existe um escrito de dívida da nossa parte sobre a forma de ordenanças. Ordenança aqui é a lei. São os mandamentos de Deus. Tem um escrito de dívida. Então, essa dívida precisa ser paga para que o reino do maligno seja expulso. Jesus, quando ele sobe na cruz, quando ele morre na cruz, ele está pegando a minha dívida, a sua dívida, o nosso escrito de dívida e cravando na cruz. Quando ele faz isso, ele tira o poder das trevas sobre a humanidade, sobre nós. Senão estaríamos condenados. Então, para que a profecia de Isaías se cumprisse, Jesus precisava pagar o escrito de dívida, porque nós não tínhamos como pagar. Nós não poderíamos retirar as maldições. Nós não poderíamos tirar o escrito da dívida. Quando botaram lá em cima, Rei dos Judeus, aquilo era um escrito de dívida. Por isso que os hebreus ficaram ofendidos. Não coloque Rei dos Judeus, mas coloque se dizia Rei dos Judeus. Como é que vai crucificar alguém sem escrito de dívida? Será contra as leis do império. Então, essa alusão que Paulo faz é para mostrar como Jesus pagou a nossa dívida e expôs, desprezou, despojou o império das trevas. Terceira coisa para cumprir essa profecia. Primeiro, ele curou a sogra de Pedro, reportando ao quê? Uma alusão à retirada das maldições que a lei tinha sobre nós. Depois, ele expulsa demônios, fazendo uma alusão ao ministério de Jesus para desvendar e remover o reino das trevas e libertar o seu povo. Terceiro, ele vai curar todas as enfermidades. Não vai ficar nenhuma. Isso é uma promessa do Messias, só ele pode fazer. E para a gente entender um pouquinho sobre isso, eu queria ler com você um texto lá de João capítulo 9. Para vocês verem como funcionava a mente dos homens e como o Evangelho vem para trazer luz. João capítulo 9, verso 1 ao 3, diz assim, quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha a pergunta do discípulo de Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Para que ele ficasse doente? Existia muita confusão entre o pecado e a maldição. E na mente hebraica, da maioria dos discípulos, a enfermidade estava muito ligada à questão do pecado. Mas Jesus ele vai quebrar isso, ele vai dizer, nem ele pecou, nem os seus pais. Isso vai mostrar para a gente, a própria pergunta já é desconexa. Olha, como é que alguém que nasceu cego poderia ter pecado para nascer cego? Foi no ventre? Foi o pecado original? Aqueles discípulos acreditavam em reencarnação, como os gregos? Então ele nasceu cego porque pecou numa vida passada e veio cumprir um karma? Como é que alguém que nasceu cego pecou? Então a própria pergunta é desconexa.
Aí ele bota a culpa nos pais, então foi os pais. Mas Jesus vai dizer, nada disso. Não foi ele, não foi os pais. Existe uma série de doenças no mundo que não tem a ver com maldições, que não tem a ver com o reino das trevas, mas que vieram na terra para mostrar as obras de Deus. Manifestar significa pôr luz, pôr um foco. Então, por exemplo, aquela luz ali, ela está me manifestando para os irmãos estão me vendo melhor, porque tem essa luz sobre mim. E existe uma série, uma gama de doenças que vão aparecer no mundo para que as pessoas possam enxergar a obra de Deus. E que obra é essa? É a obra que Deus trouxe aos homens através de Cristo. Cristo é a árvore da vida. Cristo é o rio que corre do trono de Deus. Cristo é a cura de todas as enfermidades da humanidade. Então, através de Cristo, através do Messias, é o único caminho que a humanidade tem para poder novamente ser livre de todas as suas enfermidades. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia, muito rápido, mas para poder apoiar essa ideia de que pecado e enfermidade não tem o pecado A e a enfermidade B. Deus raramente puniu as nações impugindo enfermidade. Qual foi o primeiro relato, um julgamento divino, que se tem história da humanidade depois do dilúvio? O Egito. Lá foram 10 julgamentos, 10 pragas. Quantas enfermidades? Uma, úlcera. Ou seja, em todo o processo de libertação do povo de Israel, depois que Deus julgou aquela nação, trouxe para Canaã, tem um relato bíblico de uma enfermidade. Depois, enquanto Israel estava na terra de Canaã, lutando contra os povos inimigos, conquistando a terra, sabe quantas vezes Deus mandou uma enfermidade para um povo estrangeiro? Uma. Quando quando os filisteus levaram a arca como despojo, colocou no seu templo. Por todo lugar que a arca passava, as cidades dos filisteus eram afligidas com úlceras e tumores. Uma. Depois, durante a monarquia de Davi pecou, levantou o censo, desagradou a Deus. Deus manda o profeta dizer para ele: Davi, o que você quer? 7 anos de fome, 3 meses de espada ou 3 dias de peste? Escolhe. Davi escolheu a peste, uma vez. Então você não tem relatos dizendo que por causa de um pecado X ou Y, Deus imputou enfermidade às nações, imputou pragas. Tem mais relatos de Satanás, dos demônios, enfermando pessoas nos evangelhos, ou no livro de Jó, do que Deus enviando uma praga, uma enfermidade para as nações, como fruto do pecado. O que isso me mostra? Dentro de um universo criacionista, as coisas não vêm do nada, elas aparecem de alguma coisa. Mas que as enfermidades que vieram, que não estão relacionadas aos demônios, às maldições, elas só existem para apontar um caminho, que é Cristo, para apontar a cura. A Bíblia não é um livro de ciências para você tentar encontrar um motivo. Ele é um livro de soluções, que aponta um caminho para você seguir, colocar sua fé, colocar sua esperança, que no mundo futuro aquilo vai se cumprir. Aí vem a pergunta: então, se Jesus já fez tudo isso, por que então ainda tem cristãos e pessoas doentes? Ora, primeiro, toda doença fruto de maldição, quando a pessoa se converte, as maldições acabam. Toda pessoa doente, fruto de demônio, quando as pessoas se convertem, a doença vai embora. É todas as doenças que manifestam as obras de Deus, essas acabam e não acabam. Essas Deus cura e Deus não cura, porque Ele tem um propósito maior. Mas o que Ele prometeu? Que quando Ele voltar, todas essas que ainda não foram curadas, serão curadas e desaparecerão, junto com o pecado. E aí todos nós teremos saúde perfeita. Essa é a promessa do Evangelho. Perseverar, porque se não formos curados aqui e agora, seremos curados quando ressuscitarmos, quando Ele voltar nos céus. E agora eu queria terminar com a leitura da profecia, lá em Isaías 53. Isaías capítulo 53.
versículo 4 em diante. Olha o que o profeta vai dizer. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Foi Ele oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Pela opressão e juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Você já viu Jesus doente? Não. Enfermar nessa poesia significa tudo que Jesus passou na semana da paixão, até sua morte e ressurreição. É um sinônimo de iniquidade. Então a profecia de Deus, ela se revela e ela mostra algo que é perfeito, mostrando para o ser humano o verdadeiro problema do homem, que são as suas iniquidades, transgressões, pecados, ou como é chamado hoje, criminalidade. Só mudou o nome. Jesus veio para tirar nossas maldições, iniquidade, enfermidade, expulsar o maligno, e para que isso acontecesse, Ele teve que pegar as nossas dores, as nossas iniquidades e cravar naquela cruz. E assim, compraram novamente o povo de Deus, resgatar a humanidade, que estava toda condenada à destruição do dia do juízo final. Isso é o que o nosso Deus fez, e isso é o que a nossa profecia diz em Cristo Jesus. E nós, que estamos em Cristo, estamos livres desse juízo, desse julgamento, porque Ele levou na cruz a nossa verdadeira enfermidade, que é o pecado, e assim nos livrou da morte eterna. Amém? Vamos orar e enterrar nesse momento de meditação, agradecendo a Deus pela sua santa palavra, que nunca volta vazia. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra santa, pura, que nos conduz à vida. Essa palavra, Senhor, é o caminho estreito, é a porta apertada, é por ela que somos transformados, é por ela que somos purificados, é por ela, ó Deus, que a nossa vida é transformada, é por ela que a imagem do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, começa a ser restaurada em nós. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito na nossa vida. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue frutificando em nosso coração, transformando todo o nosso ser, para que possamos ser pessoas dignas da vocação a que fomos chamados, para viver de forma digna, de acordo com a Tua vontade, louvando e engrandecendo o Teu nome, pois pertencemos a Ti, pois Cristo levou sobre si as nossas maldições, Cristo levou sobre si todo o reino do maligno que estava sobre nós, Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, e por isso hoje nós estamos aqui, salvos, alegres, redimidos e glorificando o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.